do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo, ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte: o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então... nação flamenguista, né? Os números, os clubes mais valiosos do Brasil, né, foram divulgados, deixou a imprensa, parte da mídia, né, parte dos rivais do Flamengo de boca aberta, né? Pois é, Flamengo aí valendo quase 5 bilhões, pessoal. Pois é, e o especialista explica, né? O Flamengo é um verdadeiro meteoro, né? O Flamengo não precisa de estádio para se valorizar, né? Sua marca só em si já se valoriza, né? Apesar do Flamengo ter uma dívida muito baixa, né? A sua receita chegando ali mais uma vez esse ano batendo o recorde, né? Aproximadamente ali 1 bilhão e 400 milhões de reais, né? Só isso já assusta os especialistas, né? O Flamengo hoje, sua marca é muito valiosa, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí é para orgulhar o torcedor flamenguista, né? Todo torcedor flamenguista se orgulha, né? A gente, alguns anos atrás, era o clube menos valioso do país, era um clube falido, né? Muitos diziam que o Flamengo estava quebrado, realmente estava. Mas hoje a situação reverteu e outros clubes é que estão nessa situação. E o Flamengo numa situação que podemos dizer que é de privilégio, né? Vamos acompanhar o vídeo aí para você entender. Créditos do vídeo CNN Sport, link na descrição. Vamos ver o que é que ele fala no final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Números que nós temos do seu estudo, aqueles que mais cresceram, aqueles que mais valorizaram. Tá aí a lista do top 10 do futebol brasileiro. O Flamengo é o clube mais valioso do Brasil, vale quase 5 bilhões de reais. O Palmeiras é o segundo, 3,9 bi. Corinthians, o terceiro, 3,7. O Atlético, 3,4 bi, o São Paulo, quinto, 2,9, o Inter de Porto Alegre, o sexto, 2,5, o sétimo, Atlético Paranaense, 2,2, e aí vem a sequência, Fluminense, Botafogo e Grêmio, são os 10 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. O que explica ser essa sequência? Por que cada clube está desse tamanho e está nesse valor? Bom, é importante destacar o caso do Flamengo, que não tem estádio. Ele está comparado, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que tem Arena MRV, o caso do Palmeiras com o Allianz e outros exemplos também. Então ele tem um valor muito grande por causa da sua marca, do elenco. Então mostra que também que o estudo dá muita ênfase não apenas aos ativos, mas também à sua marca. Se você tem uma marca que você maximiza ela, você tem o caso do Flamengo no topo. O Palmeiras com menos torcida que o Corinthians. Ainda, eu acho que a tendência é o Corinthians passar o Palmeiras, mas já faz algum tempo isso. O Palmeiras tem a questão do ativo estádio registrado no seu ativo e o Corinthians não tem, né, o ativo total. E você tem o Corinthians crescendo em receita e valor de marca, então o Corinthians estabelecido ali, chegou a um ponto que o Atlético Mineiro estava à frente do Corinthians, quer dizer, por questões de ativos. Então você tem essa dinâmica que está mudando, mas o que chama atenção, na minha opinião, ou é o aspecto esportivo, casos de Grêmio e Fluminense. Então o Grêmio saiu da B para A, chegada de Luis Soares, foi um ano muito bom de 2023 para o Grêmio, que são os números financeiros, né, atuais que o clube tem, e isso deu impacto. O caso do Fluminense, não precisa nem falar, com a questão da Libertadores, e aí vem as SAFs. Porque o que acontece? As SAFs não é só um crescimento de receita que acabou impactando. Investimento em elenco, é notório que o Botafogo foi o clube que mais investiu em jogadores, por exemplo. Você tem o Vasco da Gama com crescimento também de marca, o Bahia também, e o Cruzeiro, indiscutivelmente, um dos clubes que teve o maior crescimento percentual. Por quê? Porque vinha muito num ambiente intermediário, vamos dizer assim, o Cruzeiro com uma marca potentíssima, mas não maximizada, e com os investimentos, com a melhora no desempenho, você teve um ganho geral. Então o que aconteceu com a SAFs é que não foi um aspecto isolado. Você teve um aspecto isolado, talvez, de um Botafogo já no ano passado ali. O valuation, o que a gente faz? A gente faz o valuation bruto, que chega a 43,3 bi. No caso do Flamengo, lá quase 5 bilhões, esse é o valor bruto. Mas o Flamengo, para ele, é praticamente o mesmo
líquido. Quando você desconta as dívidas operacionais, nesse caso as dívidas só não entram as dívidas de estádio, porque as dívidas de estádio, por exemplo, o caso, por exemplo, do Palmeiras, tem uma dívida enorme com o estádio, mas ele vai ser dele o estádio. Então, se o investidor comprar o Palmeiras, daqui a X anos, o estádio é do investidor. Então é uma dívida que, na verdade, não tem tanto impacto. E a questão fiscal, que também está no Profut, que teoricamente o investidor compra um clube, pagando tudo em dia do Profut, a dívida vai zerar, como aconteceu, por exemplo, com vários clubes que hoje não tem mais dívida. Clubes têm um estrangulamento financeiro, que é o caso do Corinthians, por exemplo. O São Paulo, que tem uma dívida grande. Mas o Flamengo, por exemplo, pelo que fatura, está numa situação muito confortável. Então é interessante porque o investidor quer saber qual é a dívida que eu estou comprando, né? Porque o pessoal saber, a lei da SAFs obriga que enquanto o clube tem uma dívida, o clube social tem uma dívida, a receita que vai sendo gerada operacionalmente na SAF, 20% tem que ser para abater dívidas passadas. Então, quanto menor for a dívida, menos problemas esse investidor vai ter. Então, o caso do Botafogo é emblemático. Do caso do Flamengo, o maior clube do futebol brasileiro, maior torcida, a marca mais valiosa. Você destacou no início do programa que o Flamengo ele vale muito mesmo sem ter um ativo patrimonial muito forte. Me parece que o que você diz é o seguinte: o Flamengo é um cometa dos mais poderosos, né? Um foguete pronto para decolar. Porque mesmo sem ter no seu valuation um ativo patrimonial muito grande, não tem um estádio como tem outras grandes marcas do futebol brasileiro, o Flamengo vale mais do que todo mundo. Então, o Flamengo me parece um time muito maduro para ser algo fora da curva no futebol brasileiro. Pois é, tem uma coisa muito interessante, que o Flamengo não tem seu estádio, mas tem um elenco muito valioso, tem uma marca muito valiosa, aí alguém faz a conta, bom, vai fazer um estádio e vai crescer muito. Ele vai crescer não só porque ele fez um estádio. Porque hoje qual é o problema do Maracanã? O Maracanã é um baita do estádio. Só que o custo operacional do Maracanã é muito pesado para o Flamengo. Então, se você comparar quanto o São Paulo fica líquido de uma bilheteria, quanto o Flamengo fica líquido numa bilheteria, ele perde muito proporcionalmente. O próprio Palmeiras, a mesma coisa. Então, o que está acontecendo? O Grêmio perde tudo, né? Tudo, por exemplo. Então, qual que é o grande desafio do Flamengo? Não é só crescer o valuation direto por ter investido num estádio, mas também o lucro que o jogo vai dar e que vai aumentar o valuation. Aumentou o lucro, aumentou o valuation também. Então, o que é interessante? É um processo irreversível. O Flamengo vai ter que ter seu próprio estádio. Porque o Maracanã, por mais que ele seja o concessionário, por mais que ele possa operar, ele tem um custo de abrir, né? Abrir as portas do Maracanã já inviabiliza jogos pequenos, jogos que não tenha tanta lucratividade. Quando ele controlar os camarotes, o naming rights, os bares, os restaurantes, as lojas, vai aumentar a lucratividade. Então, a tendência é o Flamengo crescer muito ainda com esse novo estádio. Você está dizendo, porque isso foi um debate profundo na campanha do Flamengo, é que a construção do estádio, sim, é um grande negócio para o Flamengo. Eu sempre defendi que o Flamengo tinha que ser dono do Maracanã. Eu digo o seguinte, o Flamengo deveria poder incorporar nos seus ativos o Maracanã, porque assim, por mais que seja do Rio de Janeiro e outros clubes também mandem seus jogos lá, o Fluminense, por exemplo, vale olhar as receitas de cada um com o estádio. Quer dizer, dependendo do Fluminense, não pagaria essa conta. Então o Flamengo deveria ser o dono do Maracanã. Nessa hipótese que não vai acontecer por questões políticas, questões até da sociedade que nós vivemos. Eu entendo que é um investimento público pesado que foi feito. O Flamengo tem que partir para um novo estádio, porque veja o caso do Palmeiras. Olha onde o Palmeiras foi parar por causa de uma arena. Então, faz sentido para o Flamengo olhar para o Palmeiras e falar, olha como o Palmeiras está perto de mim, sem ter tanta torcida, sem ter um valor de marca tão elevado comparativamente ao Flamengo. Então, me parece que a tendência vai ser ele ter que ter um estádio. Você pega o caso de Barcelona e Real Madrid. Pegaram o dinheiro que eles venderam, 20%, fizeram uma nova arena. Quer dizer, eles não botaram dinheiro em jogador. Por quê? Eles sabiam que é ali que está o salto para crescer ainda mais em receitas. Então você está dizendo não só para o Flamengo, você está dizendo para quem não tem estádio no futebol brasileiro o seguinte: pense em ter um bom estádio adequado ao seu tamanho, à sua torcida, à sua realidade, mas ter um estádio é um caminho para um time de sucesso, para um time vitorioso. Pega o caso do Atlético Mineiro, que jogava no Mineirão, mesma história do Flamengo no Maracanã, altos custos de operação, não controlava todas as receitas, recebia do shopping, né, um valor muito baixo, converteu a história do shopping numa arena e olha onde o Atlético Mineiro foi parar. Quer dizer, não só em títulos, em receita, mas a sua casa, a sua operação, as suas estratégias, né? Eu acho que tem muito a ver também com essa história de você jogar num estádio alugado, como era o caso do Pacaembu ou o próprio Maracanã. Não é a sua casa, não é o seu museu,
museu, né? O Camp Nou, por exemplo, que é um estádio numa cidade turística, né? Não dá nem para comparar com São Paulo, ou Minas, ou Rio, mas o Camp Nou fatura com ingressos de museu 25 milhões de euros. Só de entrada de turistas visitando loja, museu, quer dizer, então essa é a diferença, não é só a questão da operação do jogo que é super importante, mas todo esse complexo de entretenimento e turismo que você pode criar em torno da sua marca, que só sendo dono você vai poder controlar todas essas receitas, então é fundamental, você pega o caso do Santos, o Vasco, o próprio Curitiba, que estão jogando em estádios obsoletos, vamos dizer assim, e outros clubes como Fortaleza, Ceará, que jogam em estádios públicos, que não são dele, também ele faz um faturamento enorme com sócio torcedor, bilheteria, mas muito aquém do que poderia se o estádio fosse de sua propriedade. Vamos falar então de outro gigante passando... Nação flamenguista, né? Os números espantam, né? Flamengo, o clube mais valioso do futebol brasileiro, né? É um dos mais valiosos do planeta e o mais valioso da América do Sul, né? E isso sem estádio, né? Todos os clubes citados aí no ranking, né? Tem estádio, né? Inclusive, o especialista é alertando que se o Flamengo construir o estádio, aí, pessoal, dificilmente vai ter um clube no futebol brasileiro mais dominante que o Flamengo. É uma realidade, né? E o Flamengo sabe disso. É porque BAP colocou para tomar conta do marketing, né? Nada mais, nada menos que um cara que é presidente do Google Brasil aqui no Brasil, né? Esse cara que toma conta do marketing do Flamengo. E ele disse que quer alavancar o Flamengo esse ano. Mais uma vez vai bater recorde de faturamento, né? Aproximadamente ali 1 bilhão e 400 milhões. E ele deixou bem claro, o seu faturamento do Flamengo ele quer deixar em 5 bilhões. Claro, pessoal, isso aí é apenas um estudo, é apenas uma expectativa, né? Mas você já imaginou ali se o Flamengo faturar o dobro do que fatura hoje? Vamos lá, 1 bilhão e meio, o Flamengo faturando 3 bilhões anuais aí, né? Quer dizer, o Flamengo que é um clube que é praticamente dívida zero. Claro, a gente se discute muito que esse ano subiu a dívida do Flamengo, né? É ali próximo da casa dos 300 milhões. Aí, pessoal, para um clube que fatura 1 bilhão e meio, uma dívida de 300 milhões, isso aí não é nada, né? Claro, por que é que a gente vivia no sufoco há anos atrás, né? Pois é, né? A dívida do Flamengo não era alta, né? Entre aspas, né? Gerava ali em torno... Começou a subir, né? Era 400, depois foi para 500, depois foi para 600, 700 milhões, né? Só que o faturamento do Flamengo era 300 milhões, né? Quer dizer, você tinha uma dívida de 700, mas um faturamento de 300, né? A conta não batia, né? A conta não batia. Hoje não. O Flamengo fatura 1 bilhão e meio, seu faturamento e sua dívida muito baixa, né? Inclusive, até o ano passado a dívida do Flamengo era zerada, né? Claro, compra de jogadores, compra do terreno do estado, né? Subiu a dívida do Flamengo, né? Inclusive, BAP, quando chegou, disse que ia controlar mais um pouco essa dívida, né? Não fez tantas contratações, porque ele sabia como é que funciona, né? É um cara inteligente, BAP, e tem pessoas ali qualificadas ao seu redor, né? Mas, sem sombra de dúvida, pessoal, o Flamengo precisa construir seu estádio, né? E eu acho que BAP está trabalhando para isso, né? Porque ele é um cara inteligente, né? O presidente do seu Brasil, que hoje é do marketing, se eu não me engano é Paulo Coelho, ele é um cara inteligente, né? À toa que ele quer botar esse faturamento aí do Flamengo em 5 bilhões. Mas para mim, 3 bilhões já é valor bastante significativo aqui no futebol. Para mim já é bastante significativo no futebol mundial, né? Se eu não me engano, o Flamengo com esse faturamento aí de 1 bilhão e 400 milhões já está entre os 20 maiores faturamentos do mundo, né? Vale destacar que o Flamengo trabalha numa moeda bem desvalorizada, que é o real, né? E se dobrar esse faturamento aí, chegando a casa ali dos 3 bilhões, então, pessoal, sem sombra de dúvida, aqui na América do Sul, eu acho que o Flamengo vai dominar o futebol, né? É o maior investimento, né? Vai ter o maior investimento, vai ter o maior faturamento. Então, sem sombra de dúvida, é vantagem para o Flamengo, né? Se hoje o Flamengo
vale ali 5 bilhões, claro, o Flamengo não vai ser SAF nunca, né? O Flamengo vale 5 bilhões, com seu estádio, esse valor aí, chegar ali próximo da casa de 8 ou 9 bilhões, né? Sem sombra de dúvida, até porque só o estádio se fala ali na casa de 2 bilhões, né? A construção, né? Então, é isso aí, né? Como mesmo aí o pessoal da bancada falou, o Flamengo é um cometa quando se fala em faturamento, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.